Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de saber o que o mercado está esperando para os principais indicadores macroeconômicos aqui do nosso país via relatório Focus. Mas a gente tem outros dados bem importantes aí também divulgados pelo Banco Central, saíram as estatísticas de crédito. A gente também vai falar da operação de swap do Banco Central, que foi feita aí hoje, né, para tentar conter a alta do dólar. E a gente tem outros pontos também, saíram os PMIs industriais da Europa, a gente vai dar uma passada também pelo PMI dos Estados Unidos, porque ele acabou mexendo muito com o mercado ontem. Então vamos tratar aí de todos esses assuntos com vocês, mas antes de tudo, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia que saiu o Focus finalmente, né? Então a gente vai saber se o mercado teve um fim de semana tranquilo. Já adianto que não foi nada muito agitado aí, ele quase não mudou de perspectiva, mas a gente tem alguns assuntos interessantes aí, como por exemplo a confiança do empresariado aí, que se elevou e mostrando aí que existe uma percepção boa para a economia durante o resto desse ano. Também vamos falar do swap, né, que vai mexer um pouco com o dólar no dia de hoje, mas já vamos passar para a agenda então agora, porque tem bastante coisa para a gente falar, né? Então, Débora, o que a gente vai esperar aí durante o dia? Bom, os mercados europeus que estavam fechados ontem em virtude do feriado de Páscoa, hoje passam a abrir mais cedo porque lá começou o horário de verão e as bolsas fecham ao 12h30 aí, durante esse período. Então, a gente tem 12h30 aqui, hora do Brasil, tá? Então, aqui a gente tem esse novo horário de negociação nessa volta de feriado das bolsas europeias. E hoje a gente teve a divulgação aí dos PMIs, né? Então, a gente teve PMI industrial sendo divulgado na Alemanha, zona do euro e Reino Unido, porque ontem foi feriado, então ontem a gente teve os PMIs sendo divulgados, mas não na Europa, então hoje eles vêm aí com um pouquinho de atraso, também divulgados na Europa, no continente europeu, e junto a isso a gente vai falar dos Estados Unidos, que saiu ontem durante o programa, então a gente agora tem tempo de montar esses dados para vocês. Saiu o índice de confiança do empresariado, o ICE, também veio aí bastante positivo, a gente vai tratar desse assunto. Saiu o IPCS Capitais de março, encerramento de março, aí durante a manhã. Ainda durante a manhã, relatório Focus e concessões de crédito, né? Então estatísticas de crédito foram divulgadas pelo Banco Central, como já adiantamos. Saiu o CPI de março, né? Então o índice de preços ao consumidor da Alemanha, mas dados ainda preliminares, não é o março final, até porque março acabou aí de finalizar. A gente tem hoje o relatório de aberturas de vagas no relatório JOLTS nos Estados Unidos relativo a fevereiro aqui, tá? Então esse relatório vai mostrar as aberturas de vagas em fevereiro. E aí a gente tem uma série de pronunciamentos de dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. A gente tem 4 dirigentes do Fed hoje se pronunciando em eventos aí diversos durante o dia. Então, esses pronunciamentos, esses discursos, né, que vocês estão vendo 2 aí, mas tem mais 2 em seguida, agora já temos os 4 aí sendo mostrados para vocês. Esses 4 pronunciamentos devem ficar muito no radar, porque as treasuries elas estão em elevação e aí elas estão subindo justamente por incertezas em relação à política monetária dos Estados Unidos. Então isso deve ficar bem no radar aí do mercado, deve nortear, o mercado deve buscar alguma sinalização de condução de política monetária nesses pronunciamentos, então isso deve pesar um pouquinho no dia de hoje. A gente tem decisão de política monetária no Chile no fim do dia e à noite, né, já no mercado asiático que estará de manhã, a gente vai ter PMI composto e de serviços do Japão e PMI composto e de serviços da China. Lembrando que o PMI, né, o índice dos gerentes de compra da China, surpreendeu e está levando o mercado aí a bons ventos, né, chegando inclusive aqui na nossa abertura. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho com vocês. Vamos então agora para o nosso giro de mercado já, porque tem muita coisa para falar, né? A gente tem aqui a notícia que a gente sugere todo santo dia para vocês aqui, para vocês saberem o que deve acontecer, o que vocês devem ficar atentos, o que já aconteceu, por exemplo, no caso da Ásia. Mas, Débora, detalhe um pouco aí do que está acontecendo nos mercados asiáticos nessa manhã. A gente teve um mercado asiático, de novo, bastante misto, né? Sem seguir ali uma direção única, sem uma direção muito definida, cada um respondendo a seus movimentos mais locais. A China, apesar do otimismo de ontem, né? A gente teve o PMI industrial por lá surpreendendo, isso levou as commodities a patamares mais altos, o minério de ferro subiu bastante, depois
A gente teve alta do petróleo por fatores, inclusive, respondendo aí ao índice de gerente de compras industrial da China, mas aí a gente tem também o índice de gerente de compras industrial dos Estados Unidos e, junto a isso, alguns pontos ali do Oriente Médio que elevaram o petróleo. Mas a gente teve um dia muito bom para as commodities ontem e para a Bolsa Chinesa. E a Bolsa Chinesa, ela vinha em alta aí 3 dias consecutivos. Então, hoje ela passou por uma leve realização. Ela teve uma queda de 0,08%, nada muito ali fora do normal, foi realmente realização de ganhos. Ela até não teve uma queda tão intensa por conta desses dados positivos da China e o Japão ficou ali na mesma. Ele teve uma leve alta ali de 0,09. Agora, quem se descolou bastante aí do movimento do continente foi o Hang Seng. Vocês estão vendo aí na tela, o Hang Seng subiu 2,33% hoje. É a Bolsa de Hong Kong, e nessa Bolsa de Hong Kong é onde são negociadas as ações da Xiaomi. E na semana passada, a Xiaomi tinha ali anunciado que teria a estreia do seu primeiro carro elétrico. O mercado reagiu muito bem a isso, as ações da Xiaomi saltaram hoje, saltaram bem alto, inclusive, e conseguiram puxar o Hang Seng para cima. Então o impulso veio de um fator bem local, inclusive um fator bem corporativo, e isso levou aí o Hang Seng até esse desempenho tão descolado do restante do continente, que ficou ali muito próximo do 0 a 0, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas em movimentos mais brandos. Então ele realmente teve esse descolamento e foi puxado aí justamente pelas ações da Xiaomi, por esse otimismo, e o Hang Seng estava fechado ontem também. Então ele acabou tendo uma alta até maior porque ele pegou a volta do feriado, né? Então a gente teve uma volta aí muito positiva, pegando o otimismo da Ásia e da China, que não foi capturado ontem, e esse movimento do finzinho da semana passada aí em relação aos carros elétricos. Então hoje o destaque fica realmente com o Hang Seng na Ásia. E continuando esse giro pelo mundo, a gente teve a divulgação dos PMIs, né, os famosos índices de gerência de compra de vários países da Europa, e a gente já aproveita o gancho que ontem foi divulgado nos Estados Unidos, né, então também teve divulgação e veio acima do esperado, o que costuma ser uma boa notícia, né, se a gente estivesse no mundo normal. Não, isso daí foi tratado como uma péssima notícia, porque agora você vai ter uma taxa de juros que vai demorar um pouco mais para cair, né? Mas, Débora, explica aí para a gente todo esse imbróglio aí e por que crescer a economia, segundo a versão dos nossos concorrentes aí, faz mal aí para a economia. Pois é, a gente teve a primeira divulgação aqui que a gente teve ontem nos Estados Unidos foi esse gráfico que vocês estão vendo, para quem está vendo a gente, para quem está só escutando. A gente tem duas medidas de índice dos gerentes de compra industrial dos Estados Unidos. O que está somente Estados Unidos aqui é o do S&P Global. Esse já estava no terreno da expansão há algum tempo, né? Então a gente via ali a S&P Global, né, medindo a atividade industrial dos Estados Unidos no terreno da expansão, inclusive no mês passado estava em 52,2. A expectativa era até que subisse um pouquinho para 52,5 e ele ficou em 51,9. Então, essa leitura do índice dos gerentes de compras não foi o que mexeu com o mercado. Quem mexeu com o mercado mesmo foi a leitura do ISM, né, que é uma outra leitura, um outro instituto que faz a leitura, e esse índice dos gerentes de compra industrial não estava ali no terreno da expansão há bastante tempo. Então, a gente não via a indústria, por essa medida, por essa leitura, no terreno da expansão há 1 ano e meio. E aí a gente vê ali que sai de 47,8, vai para 48,5 de projeção. Então, aqui a gente tinha uma expectativa que fosse subir, mas ainda na contração, ainda não crescendo o índice dos gerentes de compras do setor industrial. Então, a atividade industrial não ia começar a crescer, mas ela ia diminuir ali a sua contração. Mas o que aconteceu foi que ela foi para o terreno, sim, da expansão, mostrou uma atividade industrial aquecida nos Estados Unidos, então ficou em 50,3, bem perto desse limite dos 50, que divide, né, a expansão da contração, e o mercado reagiu muito mal. A gente teve o índice de gastos com consumo pessoal na sexta-feira sendo divulgado, então esse índice ele veio muito dentro do esperado, em seguida veio uma série de declarações do Jerome Powell que foram consideradas mais conservadoras. Isso aconteceu na sexta-feira, enquanto os mercados estavam fechados, e aí na segunda a gente já abre o mercado com as treasuries em alta, respondendo aos dados de sexta.
Quando o ISM divulga os seus dados de índice dos gerentes de compra acima do esperado e na expansão pela primeira vez em muito tempo, o mercado realmente aí vai à loucura, as bolsas por lá caíram em bloco durante praticamente todo o dia e as treasuries voltaram a avançar. Qual a justificativa disso? Diante de um aquecimento inesperado do setor industrial medido pelo ISM, porque no S&P Global isso já vinha sendo apresentado e inclusive frustrou as expectativas, então essa leitura do ISM veio de forma inesperada, então pode ser que as taxas de juros fiquem num patamar mais elevado por mais tempo para tentar controlar essa alta da indústria, que seria sim uma boa notícia, porque é uma indústria em expansão, mas não para os Estados Unidos nesse momento, que quer desaquecer sua economia achando que isso vai diminuir a inflação. Então aqui a gente teve essa notícia que foi recebida como um revés, embora seja aí uma notícia positiva. E a gente tem os dados da zona do euro, Alemanha e Reino Unido, sendo divulgados hoje também. Como outros meses, zona do euro e Alemanha permanecem no terreno da contração, inclusive a Alemanha cada vez mais afastada aí do patamar da expansão. Então sai ali de 42,5 para 41,9 de índice de gerente de compras, então cada vez mais longe do patamar de 50. Então cada vez contraindo mais e com uma contração mais acelerada. A zona do euro ficou ali um pouquinho acima até do esperado, mas em patamar menor do que o mês passado. E o Reino Unido ultrapassa o patamar de 50 aí, até ficou um pouco melhor do que a projeção e bem acima do mês passado, que estava no terreno de contração. Então, a zona do euro e a Europa como um todo continua com essa dificuldade industrial que vem sendo ali apontada e mostrada há bastante tempo, justamente indicando aí as fragilidades de crescimento e de crescimento aí do setor industrial de uma forma geral na Europa. Então, aqui é só mais um dado aí que mostra quão estrangulada está a atividade econômica europeia nesse momento. Tem outro gráfico para a gente mostrar, que é um gráfico de linhas, que a gente pode colocar agora, Cadê o gráfico de linhas? Que seja então, gente, aqui, surgiu o gráfico de linhas. Esse é o da confiança empresarial. Empresarial, Perdão, então, gente. Então, vamos já passar pela confiança empresarial. A gente tem a notícia no nosso site, para vocês saberem, Mas a gente voltou a ter um aumento da confiança empresarial agora no mês de março, Isso é muito reflexo do que está acontecendo com a economia. A gente está tendo setores cada vez mais dinâmicos na economia, com crescimento dos serviços, com crescimento da indústria, com o crescimento do comércio, a renda está aumentando, o desemprego está ainda num patamar bem resiliente, mesmo com esses aumentos esperados de começo de ano, e o empresário ele olha para a demanda futura. Então, o que ele está vendo é que no futuro ele vai ter uma boa demanda e essa demanda aí vai estar fazendo com que ele seja confiante. Então, isso aí pode significar que ele aumente aí os seus investimentos. Aí a gente sabe que você tem diversos ramos empresariais, Então, não vai ser, por exemplo, não é todo mundo que vai comprar bens de capital, mas pode contratar pessoas, já pode esperar uma demanda um pouco mais elevada, um ritmo de compras melhor do que a gente viu no passado. O que mostra é que o empresário está mais confiante e isso aí provavelmente vai significar aí, principalmente para a atividade urbana, que andou meio enfraquecida no passado, pode significar aí um bom resultado econômico, Débora? Exatamente, até porque o destaque setorial desse primeiro trimestre aí foi a indústria, Então a gente vê inclusive uma retomada da indústria, a gente falou ontem do índice dos gerentes de compra aqui da nossa indústria nesses primeiros 3 meses também apontando para um caminho mais positivo, e quando a gente olha o índice de confiança do empresariado, agora sim no gráfico de linhas, a gente vê que a gente teve uma melhora do índice de confiança de uma forma geral, Ele subiu entre fevereiro e março, está em 94,7 em patamares ali de pontos, e essa alta foi puxada principalmente pelas expectativas. Então o empresariado ele está mais confiante aí para o futuro do país e mais confiante do que estava no ano passado. E também ali, olhando para a situação atual, também está vendo uma situação atual, embora em queda ali entre fevereiro e março, a gente teve uma pequena redução da análise da situação atual, está melhor que o ano passado, a gente vai ver isso com mais detalhes no próximo gráfico. Mas a gente vê aí uma alta
a gente vê uma alta no índice de confiança do empresariado, justamente puxado pelas expectativas que tiveram uma alta bem relevante aí entre fevereiro e março. Agora, no gráfico que vocês vão ver as barras, a gente vê essas diferenças. Então, o índice como um todo, em relação ao ano anterior, subiu 1,8 ponto percentual. Tá? Então, aqui a gente está falando de pontos, não é variação percentual. A gente teve uma variação de 1,8 pontos e em relação ao mês passado, também uma alta de 0,7, puxada justamente, vou pular ali para o índice das expectativas, para quem está assistindo a gente. As expectativas em relação ao ano anterior melhoraram bastante, então 2,6 pontos percentuais de aumento e 2 pontos em relação ao mês passado. Então foi realmente uma alta bem relevante que puxou o índice de confiança. A situação atual melhorou, então como eu falei em relação ao ano passado, mas em relação ao mês passado, que foi um mês bem positivo para as expectativas no geral, a gente teve uma queda de 0,5 ponto. Então a gente tem uma melhora realmente da análise para o futuro, não tanto da nossa situação atual, mas as expectativas estão melhorando para o futuro. E quando a gente olha de uma forma geral, o empresário e todos os outros setores que tiveram esse mesmo comportamento, tiveram aí uma melhora de análise da situação atual em relação ao ano passado. Então a situação atual desse ano está sendo melhor vista, vamos pensar assim, do que estava no ano passado, e o futuro também. Então, quando eles olhavam para o futuro, né, ou para suas expectativas ali no ano passado, a gente tinha um patamar menor do que a gente tem agora olhando para frente. Então, aqui isso mostra realmente um empresariado mais confiante, e um empresariado mais confiante traz aí as consequências, né, e os desencadeamentos que o André falou. Então, a gente pode começar a ter alguma contratação, pode começar a ter investimento, de fato, já pensando nessas expectativas para o futuro. Vamos falar dele agora? Grande relatório Focus, finalmente divulgado, agora divulgado todas as terças-feiras, mudou a data, né? E não mudou nada. Não mudou nada. Ele só foi basicamente divulgado, ele teve uma alta na projeção do PIB, na verdade, né? A gente tem aqui, mas você vê que está tudo no igual. Relatório Focus dessa semana aí, o pessoal foi bem, vamos dizer assim, tranquilo, né? Não teve ainda algumas coisas que puderam ser, que puderam justificar algumas mudanças, como por exemplo, saiu o IPCA 15, a prévia da inflação na última semana, e você teve uma alta acima do que o mercado esperava e com um preço de alimentos maior, mas mesmo assim não teve mudança em relação à projeção do IPCA, continua em 3,75 para esse ano e 3,51 para o próximo. Você teve aí o câmbio se elevando, tanto que teve assim umas pressões cambiais maiores, o Banco Central mesmo teve que fazer swap cambial essa semana por meio dessas pressões cambiais, mas o câmbio esperado aí também não mudou. Teve a ata do Copom aí definindo, aí mostrando novamente aí os seus planos de reduzir a queda da Selic a partir de junho, e mesmo assim a Selic não se alterou. O que está acontecendo é que ainda o PIB está sendo alterado nesse momento porque as expectativas estão sendo reformuladas. E o mercado demora um pouquinho mais para digerir essas altas, aí você precisa de que passe algumas semanas para os agentes de mercado, que não são ideológicos, tá, gente? Aceitarem que você provavelmente terá realmente um ano melhor, um ano mais parecido, inclusive, do que está falando o Ministério da Fazenda, que está já colocando o crescimento em 2,2%. Né? Então, por isso que demora. Então, provavelmente ele vai caminhar lentamente até o patamar de 2%, mas isso daí vai ser um trabalho que vai demorar um pouquinho ainda. Então, Débora, nosso mercado aí passou um fim de semana bem preguiçoso aí, bem relaxado, não mudou nada. Então, é isso que aconteceu aí no nosso relatório Focus. Mas a gente tem notícia de crédito, né, para falar agora, né? Notícias de crédito, porque saíram aí as estatísticas de crédito do Banco Central e a gente teve ali alguns apontamentos, inclusive, que apareceram nesse relatório agora de fevereiro, então a gente está olhando para o mês de fevereiro ainda, e um deles é o crédito ao consumo, né, que parece estar ali impulsionando, ou sendo um fator que pode impulsionar o crescimento do PIB nesse ano, segundo o Banco Central, e elevou a projeção do crédito livre para a pessoa física em 2024 para 10%. Então, o que isso quer dizer? Né? O Banco Central está projetando que nesse ano a gente vai ter uma retomada do crédito livre para a pessoa física, coisa que estava bastante enxuta
no ano passado. E além desses dados, né, que mostram ali as projeções para o crédito e como estão as concessões, a gente também tem aquelas famosas estatísticas em relação a juros, inadimplência e endividamento. E a gente vai colocar esses dados aí na tela também para vocês acompanharem com a gente, que é um dado que a gente sempre traz aqui. Né? Então, o crédito rotativo ali continua sendo, né, o maior crédito, né, maior taxa de juros anualizada, então todos aqui estão anualizados, tá? Todas as modalidades e todas as taxas estão anualizadas. E o cartão de crédito rotativo, por mais que seja ali uma taxa mensal, a gente anualiza para poder comparar com as outras. Então a gente tem eles ainda na liderança ali, 412% de taxa de juros, lembrando que essa é a média das instituições financeiras. Então, a gente tem instituições financeiras que ultrapassam 1000% nessa linha de crédito. A gente tem o cartão de crédito parcelado, em segundo lugar, aí, com 184,5% de taxa de juros ao ano, super baratinho, né? A gente tem uma taxa super pequena, super enxuta aqui também, né? Como a gente pode ver, essa é a alternativa da taxa anterior de 412. Então, se você fica um mês ali nos 412, a alternativa que o banco te dá é uma taxa de 184 ao ano, super tranquilo para se pagar. Aí a gente tem em seguida o cheque especial, que é aquele crédito emergencial ali, que quando você usa o limite da conta, então você teve ali um gasto maior do que o saldo que você tinha, o banco te empresta de forma emergencial, e isso pode inclusive se estender, e a taxa desse crédito é 131% também, aí pequena taxa de juros. Em seguida vem o crédito consignado, crédito pessoal não consignado, com quase 92% de juros ao ano. Então aqui, né, normalmente essa é a alternativa ao crédito de cima, então você se enrolou com o cheque especial, não quer que isso vire uma bola de neve, o banco vai e te traz uma alternativa de quase 92% ao ano. Também aí bastante razoável, só que não essa taxa de juros. E aí a gente vem as taxas com garantia em seguida, né, que é o crédito pessoal consignado, que é um desconto em folha, então em tese tem a garantia ali do seu holerite, né, porque já é descontado em folha de pagamento, com uma taxa de quase 24%, e aquisição de veículos, que também é garantido, então a gente tem ali o seu veículo garantindo a taxa de juros, 26% quase de taxa, e aqui a gente tem garantias, e mesmo assim as taxas são altas. A gente tem aqui na outra coluna a variação em relação ao mês passado, né, então a gente vê uma queda em algumas taxas de juros, mas a inadimplência ainda continua alta, apesar também de queda nesse mês na inadimplência. E a gente vê esse retrato das nossas estatísticas de crédito, que normalmente é o mesmo retrato de taxas de juros abusivas, né, e que sufocam também o brasileiro, porque não há dívida que se pague, é uma taxa de 412%. Vamos para a abertura de mercado então, Débora? 4 minutinhos para a gente fazer a nossa abertura então, já coloca aqui na tela, Ibovespa estagnado, hoje é o dia da estagnação aí do nosso mercado, pelo visto, né? Exatamente, a gente tem um Ibovespa que teve uma abertura mais positiva, justamente respondendo às commodities hoje, então a gente tem um índice de commodities, para quem lembra quando a gente estava mostrando o Hang Seng lá no comecinho, o terceiro índice que aparece na coluna, vou até colocar aqui para vocês, é o índice de commodities, né? E a gente vê o índice de commodities bem acelerado ali nesse terceiro gráfico. Eles estão acelerados, né? Então as commodities estão aceleradas por conta de alguns motivos. A gente tem os dados positivos da China, em seguida os dados positivos dos Estados Unidos, que pressionaram sobretudo o petróleo, e nessa manhã o petróleo Brent acordou aceleradíssimo. O petróleo Brent estava, logo de manhã cedinho, com uma alta de 2%. Né, na commodity, justamente por conta desses dados industriais acima do esperado e questões ali envolvendo Rússia e Ucrânia e conflitos no Oriente Médio. Então, isso fez com que o petróleo Brent subisse ali 2% na abertura da manhã, então, bem cedinho mesmo. E aqui a gente tem um outro fator, porque amanhã tem relatório e tem reunião do OPEP, então, todas essas questões estão pressionando o Brent junto ao relatório e à reunião do OPEP, que pode sinalizar, inclusive, algum corte de produção. Então, a gente vê o petróleo Brent agora um pouco mais arrefecido, mas de manhã ele estava realmente muito alto. E isso estava puxando a nossa bolsa na abertura para cima. Agora a gente chegou no 0 a 0, mas a gente estava ali com o impulso vindo das commodities. Então, o impulso vindo das commodities,
ali no mercado internacional, se a gente for pensar assim, porque a gente teve o minério de ferro também subindo bastante ontem e dando esse fôlego para o Ibovespa. O nosso índice estava positivo, agora está muito perto do 0 a 0. E a gente tem o dólar aqui, né, em queda de 0,18%, voltando ali para os R$ 5,04. Isso é reflexo das commodities, então países exportadores de commodities, países emergentes, normalmente respondem, né, com valorização das suas moedas a esse tipo de valorização, mas a gente também teve a negociação de swaps, né, do Banco Central para tentar conter, né, essa alta do dólar. Então, é uma forma, um mecanismo ali, né, com uma troca de indicadores, eu nem vou entrar muito nessa questão, mas a gente tem esse mecanismo para tentar conter, né, essa alta cambial que estava acontecendo por conta de quem? Por conta das treasuries dos Estados Unidos. Então, lembra que lá no comecinho do programa eu falei que o mercado reagiu muito mal ao dado vindo da ISM e viu ali uma possibilidade de postergação do corte de juros dos Estados Unidos? Isso reflete nas treasuries. Então, ali as treasuries de 10 anos ontem aceleraram bastante e hoje continuam acelerando, ainda em resposta a todos esses indicadores e já na espera pelo mercado de trabalho, né, dados do mercado de trabalho que saem durante a semana e à espera dos dirigentes do Fed. Então, a gente tem essa aceleração, isso faz com que o recurso flua para os Estados Unidos e a gente tem aí essa alta também dos rendimentos dos títulos de juros de lá. E isso acaba mexendo com o nosso mercado cambial aqui, porque sai recurso estrangeiro daqui. Mas essa alta cambial está sendo aí, está sendo segurada, vamos pensar assim, pelo swap que teve hoje e também pelas commodities. Nasdaq e S&P negativos, né? Então ambos índices negativos ali, justamente respondendo às treasuries. E a gente tem agora o nosso Ibovespa no terreno positivo, subindo 0,14, EWZ Bolsa em dólar subindo ainda mais, muito aí por efeito de commodities mesmo. Então esse é o nosso reflexo hoje, né? O Ibovespa sobe com um impulso específico, mas sofre ainda com a alta das treasuries, que também aparecem ali no nosso DI futuro. Débora, você sabe aí que domingo a gente tem uma aula ao vivo aí, especialíssima com o Elliot Aronson, né? O maior psicólogo social vivo no mundo. Ele é um dos maiores do planeta aí, de toda a história, livros importantíssimos, Animal Social, o livro preferido do Edu. Então é imperdível. Vamos ver um videozinho que a gente preparou para vocês, para chamar vocês para essa aula. Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor, um mal maior, desses que mais te assusta, esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais? Provavelmente a sua resposta seria: não, eu não sou um monstro. Mas o que as pesquisas mostram pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson. E aos 92 anos de idade, é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos, tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão. Imperdível, gente, imperdível. Então, já clica aqui no link que está aqui embaixo, aí clmercado.com.br, vai ser do dia 7/4, esse domingo às 8 horas da noite. Já clica aqui para o YouTube avisar vocês, aí o sininho vai tocar, aí vocês não perdem a aula. E antes de eu me despedir de vocês e passar para o Rolê CL, eu vou me retratar aqui, porque muita gente ficou com dúvida no chat. Eu estava, assim, sendo irônica falando das taxas de juros, que são altíssimas aqui no Brasil. Muitas vezes deixam a dívida impagável e não à toa que a gente tem a inadimplência mais alta na taxa de juros mais alta. Então, a gente tem aí
dívidas que se tornam impagáveis, inclusive com taxas altas ali naqueles créditos garantidos, como eu falei. As nossas taxas de juros, elas são muito descoladas e muito altas porque a gente tem uma concentração bancária. Então, estava assim sendo irônica, as taxas de juros são altíssimas, exorbitantes e impagáveis aqui no nosso país. Agora sim, eu passo para o Rolê ICL, vocês ficam com uma excelente companhia com o César Calejão e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã, na quarta-feira, aí para trazer mais detalhes do nosso mercado, do que está mexendo com o nosso bolso. Então, até amanhã. Um beijão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você já deve ter ouvido falar do conceito de dissonância cognitiva, por exemplo. Já deve ter ouvido falar de psicologia social. Vários termos que você ouve falar, eles não surgiram do nada, eles foram criados. E o ICL tem a alegria de falar para vocês que vamos apresentar uma aula com o maior nome da psicologia social do mundo. Em todo o planeta, poucas pessoas entendem tanto o comportamento humano como Elliot Aronson, que escreveu esse livro, O Animal Social. Elliot Aronson é o psicólogo mais premiado dos Estados Unidos. É como se fosse um Freud que está vivo aqui, entre nós, com 92 anos de idade e uma lucidez que impressiona. Uma das conversas mais reveladoras que você vai assistir na sua vida e que para você participar é super simples. Só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E no dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, participar gratuitamente com a gente. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro.